bom estarmos juntos aqui, né? Mais uma vez. Que bom que você tem separado aí na sua casa esse tempo, esse momento para poder se abastecer em Deus, para poder ouvir aquilo que Deus tem para a sua vida, para poder se encher da presença de Deus. Isso é algo muito importante. E eu estou muito feliz de estar aqui com você nesta noite, né, que a gente possa caminharmos juntos por um instante e possamos juntos receber aquilo que Deus tem preparado para nós. Depois desse momento que nós tivemos agora de louvor, de adoração, onde Deus pôde nos encher um pouco com a sua presença, mas eu creio que Deus ainda tem muito mais. Ele tem preparado muito mais ainda para a sua vida. Então eu queria que você pudesse orar comigo neste momento. Se você puder colocar as mãos no seu coração, fechar os seus olhos aí onde você estiver, pudesse orar junto comigo. Senhor Deus, eu quero te agradecer por esta noite, quero te agradecer por este momento, Senhor, que estamos separando para ouvir a tua voz, para ouvir aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Deus, nós abrimos o nosso coração, nós abrimos nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa mente, Pai, para receber mais de Ti. Espírito Santo, nós te convidamos, fica à vontade em nosso meio. Ministra aos nossos corações nesta noite. Derrama sobre nós uma porção que vem dos céus. Derrama sobre nós aquilo que o Senhor quer nos ensinar, aquilo que o Senhor quer nos transformar, aquilo que o Senhor quer nos abençoar. Nós oramos, Espírito Santo, vem e nos enche, nos capacita, Senhor. Em nome de Jesus, que nada possa nos distrair neste momento, mas que possamos, Deus, estar sensível à voz do Teu Espírito. No nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, hoje queria compartilhar um pouco com vocês algo que Deus tem ministrado ao meu coração nesses últimos dias, né, que nós temos vivido. O pastor ele veio trazendo, né, uma série de ministrações. A gente também ouviu uma outra série sobre crises. Temos vivido nessa quarentena, onde muitas coisas mudaram. E a gente pensou que ia passar logo, mas não passou. Ainda está aí mais alguns dias. Parece que agora as coisas estão voltando ao normal. A gente fica naquela dúvida, será que está? Será que não está? As coisas vão voltar a ser como era antes ou não? Como que vai ser a nossa vida depois deste tempo? Eu creio que, né, nós já falamos aqui muitas vezes, esse é um marco histórico na nossa história, na nossa vida. E eu creio que Deus não quer deixar este momento passar em branco. Creio que Deus tem algo para as nossas vidas. E é um pouco sobre isso que eu queria falar com você hoje. Que independente de qualquer coisa que nós temos passado, independente dessa quarentena, das crises que tem passado, eu não sei o que você tem passado nesses dias, mas nós vivemos muitas vezes em altos e baixos. Muitas vezes nós ficamos ali, um dia a gente acorda, está tudo muito bem, no outro dia a gente acorda, não está muito bem, e a gente fica nessa oscilação. Então eu creio que o Espírito Santo quer trazer algo para as nossas vidas, Ele quer nos manter constantes. Ele quer que a gente possa seguindo para aquilo para o propósito que Ele tem para as nossas vidas. E eu creio que o que Deus tem para nós sempre é o melhor. Ele tem preparado algo de sucesso. Estava pensando nesses dias, e eu creio que um dos segredos do sucesso, para a gente ter uma vida de sucesso, independente em qual área da nossa vida, seja na área profissional, se seja na sua casa, na sua família, eu creio que um dos segredos do sucesso é nós fazermos uma autoavaliação. Quando nós olhamos para nós mesmos e paramos, será que o caminho que eu tenho seguido tem sido certo? Será que aquilo que eu tenho feito é certo? Eu acho que o Espírito Santo nos leva diariamente a gente fazer essa autoavaliação. Se eu não olhar para mim mesma e ver aquilo que eu preciso mudar, eu nunca vou crescer. Eu sempre vou ficar no mesmo patamar. Eu sempre vou ficar no mesmo nível. Mas o que Deus tem para mim não é somente este nível. O que Deus tem para mim, Ele quer que eu avance. Ele quer que eu vá para cima. Ele quer que eu prossiga para o alvo. Tem um texto em Filipenses, diz assim, irmãos, Filipenses 3,
13:14, ele diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, a palavra de Deus nos afirma que Ele quer que seguimos para o alvo. Ele quer que prosseguimos e não retrocedemos. Ele quer que a gente avance e não retroceda. E para eu poder avançar, eu preciso ter a ciência de que algumas coisas em mim precisam ser transformadas. Eu preciso ter a ciência de que a cada dia eu preciso ser uma pessoa melhor, eu posso ser transformado. E nisso traz algumas perguntas, algumas coisas que a gente precisa parar e pensar. Quem eu era antes de começar a trabalhar, como quem eu me tornei depois do meu primeiro trabalho. Você já parou para pensar nisso? Eu me lembro da transformação que eu tive quando eu tive meu primeiro emprego. Eu trabalhei 5 anos no mesmo lugar. Eu vi o quanto eu amadureci depois deste emprego, de tantos outros empregos que eu passei, depois de tantas outras experiências profissionais que eu tive, eu não sou hoje a mesma pessoa que eu era quando eu comecei a trabalhar na minha adolescência. Comecei a trabalhar com 15 anos. Então, de lá para cá, eu mudei muita coisa. Então, às vezes, eu preciso parar e pensar quem eu era antes e o que eu me tornei depois. Um outro exemplo é quem eu era, quais as atitudes que eu tinha quando eu era solteira. E quais as atitudes que eu tenho que ter agora depois que eu sou casada. Isso traz diferença. Isso a gente pode ver uma progressão na nossa vida. Quem eu era antes de ter filhos, quem eu me tornei depois de ter filhos. Depois que eu me tornei mãe, eu me transformei. Algumas coisas dentro de mim foi transformado. Uma outra questão, quem eu era antes de conhecer a Cristo? Quais as atitudes que eu tinha? Esses dias, até estava pensando, a gente estava conversando na célula sobre isso. Como seria a minha vida se eu não tivesse conhecido a Cristo? Se eu não seguisse Jesus? Se Jesus não tivesse se revelado a mim? Como seria a minha vida? E quais são as atitudes que eu teria? Quais as prioridades que eu teria? Mas pensando, refletindo um pouco antes, talvez você conheceu a Jesus há pouco tempo, ou já faz muito tempo, mas eu queria que você refletisse agora. Quais as atitudes que você tinha antes de conhecer a Cristo? Quem era você? E quem você se tornou depois de conhecer a Cristo? Eu tenho a certeza, isso é algo que tenho certeza para você, que você não é mais a mesma pessoa. Eu não sou mais a mesma pessoa. Eu era uma pessoa antes de Cristo, eu me tornei uma outra pessoa, porque Cristo transformou a minha vida. Então, eu creio que para melhor. Mas a gente precisa parar e pensar. Como eu era antes e como eu me tornei. Até nesse sentido da quarentena. Quem eu era antes da quarentena, quem eu me tornei depois. Quem eu vou me tornar depois desse período de crise que passar. Quem eu vou me tornar, quem eu quero ser, como eu quero sair deste lugar. Crises, o pastor André ministrou, não me lembro agora em qual das palavras que ele disse, mas ele falou muito sobre isso. A crise serve para nos transformar, para nos amadurecer, para que a gente possa sair diferente, ter criatividade. A crise ela não vem para nos derrotar. Ela não vem para nos destruir, mas para nos amadurecer. Então, quem eu quero ser depois da crise? Independente de que crise seja uma crise financeira, seja uma crise familiar, uma crise de identidade, não importa. Quem você era, quem você se tornou, quem você é e quem você deseja ser. Isso fala de prosseguir à frente, de avançar. Se eu quero avançar, eu preciso olhar para frente. Eu preciso esquecer as coisas que eram do passado e seguir para frente. Não importa os erros que eu tive antes, isso não me importa. O que importa é quem eu posso ser. Eu posso ser uma pessoa melhor?
Quem eu posso ser? Quero ler de novo esse texto com você, que está em Filipenses 3, o versículo 13 e 14. Diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Eu preciso esquecer quem eu era no passado e avançar as coisas que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aqui, Paulo, quando escreve esse texto, ele está falando de um chamado celestial que nós temos em Deus. Quando a gente fala de algo celestial, está falando de algo dos céus. E quando a gente fala dos céus, a gente lembra de eternidade. Então eu consigo entender que tudo aquilo que eu fizer na minha vida aqui neste dia vai refletir na minha eternidade. Ela pode ser boa, como ela pode ser ruim. Eu posso ir para o céu, como eu posso ir para o inferno. A eternidade eu vou passar em algum lugar. Alguma coisa vai acontecer comigo depois da morte. Então, tudo aquilo que eu fizer aqui na terra, ela vai refletir para a eternidade. Então, eu preciso prosseguir para o alvo em Jesus, porque Ele é o caminho. A palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Então, eu preciso ter um alvo, eu preciso prosseguir, eu preciso avançar e não retroceder. E pensando nisso, eu comecei a pensar em uma pessoa na Bíblia que vivenciou esse texto. Mesmo sem saber que ele tinha sido escrito. Já. Ou não, né? Não tinha sido escrito. Bom, Pedro, se a gente parar e refletir na vida de Pedro, ele foi uma pessoa que ele precisou aprender, que ele precisava prosseguir para o alvo e não retroceder. Então eu quero levar você hoje a refletir, a estudar um pouquinho a vida de Pedro. Eu creio que Pedro tem muito a nos ensinar. Tanto é que ele escreveu 2 textos, 2 livros da Bíblia. Tem 1 Pedro e 2 Pedro, que é alguns ensinamentos muito importantes que ele deixou para nós. Mas vendo a trajetória dele, a vida dele, a gente pode perceber aquilo que ele tinha, aquilo que Deus pôde transformar na vida dele. E é sobre isso que eu quero conversar um pouco sobre você. Quem Pedro era antes de Jesus? Você sabe, pode pensar aí em você, se você já estudou, se você já leu os evangelhos, o livro de Atos, quem Pedro era? A palavra de Deus diz que antes dele se chamar Pedro, ele era Simão. O nome dele era Simão. Ele era um pescador e morava na Galileia. Então, ele era um pescador ali, a Galileia tinha o mar ali da Galileia e ele sobrevivia da sua pesca. Ele era um pescador. E quando ele conheceu a Jesus, ele teve o seu nome mudado. Jesus disse que você não será mais chamado de Simão, mas sim de Pedro. Jesus, ele mudou a identidade de Pedro quando ele conheceu. Ele transformou a sua identidade. É isso que Jesus faz nas nossas vidas quando nós o conhecemos. Ele transforma a nossa identidade. Ele fala, você estava condenado à morte, à perseguição. Você estava condenado, mas hoje eu estou mudando a sua identidade, estou te transformando. A gente pode ver isso lá em Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Eu não vou ler tudo, mas se você estiver anotando aí, marca Lucas 5, do 1 ao 11, que é quando Jesus chama Pedro. E Jesus estava com uma multidão de pessoas,
né? Ele estava pregando para aquelas pessoas, aí ele se viu no meio de muita gente, então ele pede para Pedro se ele pode usar o barco dele para poder falar com as pessoas. E Pedro cede o seu barco. E depois que Jesus ministra toda aquela multidão, Jesus olha para Pedro e fala assim: filho, você pode, vamos lá para o fundo, vamos mais lá para o fundo e lance as redes para você poder pescar. Aí Pedro fala assim: viu, mestre, nós passamos a noite inteira pescando e não pescamos nada. Mas porque é o Senhor que está pedindo, eu vou fazer isso. E Pedro foi para o mar, lançou as redes, e quando ele lançou aquelas redes, ele pescou muitos peixes. A rede estava muito cheia, muito cheia. No versículo 10, diz assim: como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão, então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Depois daquele milagre que Jesus tinha feito, né, uma grande pesca na vida de Pedro e de João, que estava ali próximo, e Tiago, porque Jesus estava chamando eles para o discipulado. Depois de toda essa grande pesca, Jesus fala: Pedro, você não mais será pescador de peixes, mas será pescador de homens. Então o que ele fez? Largou tudo e o seguiu. Ele seguiu adiante daquilo que ele tinha. Então a gente consegue ver, mais uma vez, Jesus reafirmando qual era a identidade de Pedro. A partir de agora, ele estava se tornando um pescador de homens. Então, Pedro, quem era Pedro? Ele era um pescador. Um homem pecador também. Aqui no texto, no versículo 10, fala que 10 não, perdão, acho que se não me engano é no 9, um pouco mais para cima, eu não anotei aqui. Mas Pedro fala: mestre, afasta-se de mim, porque eu sou um pecador. Aí é quando Jesus fala: não, Pedro, não tenha medo, de agora em diante você é um pescador de homens. Então Pedro, ele se identificou, ele disse que ele era um pescador, ele era um pecador. E se você for acompanhar e estudar mais a fundo a vida de Pedro, você vai ver inúmeras características de Pedro, né? Que as pessoas normalmente dizem, que os estudiosos dizem, que ele era meio turrão, que ele não sabia falar direito com as pessoas. Né? A gente pode, assim, na fala, a gente consegue ver algumas características de Pedro. Mas o que deixa muito claro aqui é que ele era um homem pecador e que ele era um pescador. E que neste momento Jesus estava mudando a sua identidade. Então, quem você era antes de Cristo? Você era um pecador. Eu era uma pecadora antes de Cristo. Continuo sendo, porque muitas vezes nós temos essas atitudes. Mas quais as características que eu me fazia antes? Queria que você parasse e pensasse no momento. Quais são as atitudes que você tinha antes de ter Cristo? Ou se você ainda não conhece a Cristo, quais são as atitudes que tem feito você fazer que você sabe que não agrada a Deus? Né? Quem é você? Quem você era? O que você fazia ou faz para retratar você mesmo, uma pessoa sem Deus? Talvez você era mentiroso, talvez você era um viciado, talvez você era um egoísta, uma pessoa irada, né? Uma pessoa enganadora. Não sei, cada um sabe de quem você era, né? Então começa a refletir quais as atitudes que te levavam a uma vida sem Deus. Mas Pedro, ele passou a conhecer Jesus, ele teve uma vivência com Jesus. Ele passou a viver com Jesus. E nesse caminhar com Jesus, ele viveu muitos milagres. Ele viu Jesus fazer muitos milagres. Ele viu Jesus fazer muitas coisas. E ele era uma das pessoas mais próximas, que andava mais pertinho de Jesus, sabe? Quando Jesus foi na transfiguração, lá que ele foi transfigurado, quem estava lá?
Pedro, Tiago e João, viu Jesus sendo transfigurado. Imagina que emoção. Você vê, ele estava andando com o mestre, com o Filho de Deus, já estava tendo uma vida ali. Mas ele estava vendo o mestre sendo transfigurado. Estava vendo o poder de Deus claro ali na frente dele. Quantos milagres ele viu Jesus fazer? Jesus expulsar demônios, ressuscitar mortos, fazer coxo andar, os leprosos sendo restaurados. Ele vivenciou tudo isso com Jesus. Ele andou sobre as águas com Jesus. Jesus estava lá no mar e falou, vem Pedro. E ele pegou e foi. Ele andou sobre o mar. Ele participou da ceia com Jesus. Ele teve ali muitos momentos. Ele participou da hora da oração. Quando Jesus mais precisava de alguém perto, era quem que estava ali orando com ele no Monte das Oliveiras? Pedro, Tiago e João. Então, Pedro foi alguém que andou com Jesus. Depois que ele largou a sua vida de pescador, ele passou a seguir o mestre. Ele passou a andar, a viver, ter as suas experiências com o mestre, com Jesus. Pedro, ele foi alguém que ele começou a entender quem Jesus era. Ele era o Filho de Deus. Gente, já pensou nisso? Você andar com o Filho de Deus, com o próprio Deus perto de você, ele ser o seu mestre, o seu ensinador, ele ser, a pessoa que está te ensinando, o seu mentor. Pedro andou com Jesus. Ele conheceu Jesus, as suas experiências. E isso acontece conosco também nos dias de hoje. Depois que eu conheci a Jesus, eu tive muitas experiências com Ele. Eu tive muitas experiências que marcaram profundamente a minha vida, que transformaram o meu caráter, que me transformaram a cada dia. Pude ver muitos milagres de Deus acontecendo, milagres no dia a dia, na minha casa. Deus suprindo financeiramente, Deus trazendo cura, Deus fazendo tantas coisas. E nós vivenciamos isso, porque andamos com Jesus. Quando nós passamos a conhecer o Mestre e a caminhar com Ele, nós passamos a ter experiências com Ele, ver o seu poder, ver os seus milagres. Recordo que quando começou essa quarentena, muitas pessoas me disseram, olha, agora que a gente está em casa, eu estou conseguindo me aproximar mais de Deus, de ter um tempo de oração. Nossa, eu estou tendo um tempo muito legal com Deus, eu estou tendo experiências com Deus, porque a gente está naquele fogo, Deus, Jesus, você está aqui, você está perto, eu creio nisso. E é isso que Deus tem feito nas nossas vidas. E é essas experiências que Deus tem gerado em nós. Queria que você parasse um segundinho agora e pensasse em pelo menos uma experiência que você teve com Deus. Você consegue pensar, vir na sua memória uma experiência pelo menos marcante? De pensar aqui já veio vários momentos íntimos de eu estar orando, do Espírito Santo falar ao meu coração. Nós podemos vivenciar muitas experiências. E assim foi com Pedro. Assim é conosco quando nós andamos com Jesus. Quando estamos lá em cima, no alto. Mas, quero dizer para você que teve um momento que Jesus precisou se afastar de Pedro. Que Jesus começou a falar sobre a sua morte. Começou a ministrar aos discípulos sobre a sua morte. Que ele iria embora, que ele não ficaria ali. Ele falava muitas vezes, se você for seguir nos evangelhos, eu quero convidar você a ler os evangelhos na sua casa. Mateus, Marcos, Lucas e João. Você vai ver sobre toda a trajetória de Jesus. E nisso, Jesus começou a falar para os seus discípulos, viu? O reino dos céus não é este. Quando ele falava do reino dos céus, os discípulos não conseguiam entender que Jesus está falando, viu? Não é isso aqui que vocês estão vendo naturalmente, é algo que é maior, é celestial, é algo que é no céu, é uma glória maior do que essa. E eles não conseguiam entender sobre isso. Mas Jesus estava falando, olha, eu vou morrer, vai chegar o dia da minha morte, eu vou ser crucificado. E, enfim, chegou o grande dia. Estavam lá na ceia, Jesus e todos os seus discípulos. E Jesus falou de novo. Um de vocês vai me trair. Pedro foi logo falando, eu não sou, Senhor.
Não vai ser eu que vou te trair. E Jesus fala assim: Pedro, ainda esta noite você me negará por 3 vezes. E Pedro: não, Senhor, jamais. Ele falou: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E foi exatamente o que aconteceu. Quando Jesus foi preso, ele foi condenado e Pedro estava lá no pátio, né, no lugar onde Jesus estava. E as pessoas começaram a reconhecer ele. Ah, aquele ali não é o Galileu. Ah, aquele ali não é aquele um dos que andava com Jesus. É ele sim. Ele falava: não, não sou eu. Por 3 vezes, Pedro negou Jesus. E quando ele negou, o galo cantou. Então, ele se lembrou daquilo que Jesus tinha falado. Em Lucas 22, do 54 ao 62, fala sobre isso. Mas eu quero ler uma parte que fala assim: falava ele ainda. Vou voltar um pouquinho. Pedro respondeu: homem, não sei do que está falando. Essa é a última vez que ele negou. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se, olhou diretamente para Pedro. Naquele momento, Jesus estava ali perto dele e olhou para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, Pedro chorou amargamente. Esse texto fala que Pedro chorou amargamente. Gente, eu tento imaginar qual foi o sentimento de Pedro neste momento. Ele achava que ele poderia seguir os passos de Jesus, porque ele tinha vivido tanto tempo com Jesus. Ele era o mestre, ele andou ali lado a lado, vivenciou tantos milagres, estava tudo muito bem, tudo muito bom. De repente, ele se vê fraco, né? Ele não podia dizer nada, porque ele de fato negou Jesus 3 vezes. E além dele negar, que fala que o Senhor olhou para ele. Eu acho que aquele olhar de Jesus, né, levou Pedro a chorar amargamente. Este acontecimento gerou algo dentro do coração de Pedro. Este fato gerou algo dentro do coração dele. Eu acredito que ele tenha se sentido muito fracassado. Havia tanto tempo que ele passou com Jesus e naquele momento ele estava se sentindo a pior pessoa. Ele se sentiu um traidor. Quem tinha traído Jesus era Judas. Mas ali ele se sentiu da mesma forma, porque eu neguei o mestre. Ele me deu tudo. Ele me transformou, mas eu neguei o mestre. Então o foco dele mudou. Aquele foco de ser o pescador de homens que Jesus tinha dado, passou a olhar somente aquela situação que ele estava vivendo. Pedro perdeu o foco. Isso aconteceu também com ele quando ele andou sobre as águas. Que Jesus estava andando sobre as águas e os discípulos estavam no barco. Jesus falou, as pessoas olharam: olha, o que é aquilo? É um fantasma? Aí Jesus: não, sou eu. Então Pedro falou: Senhor, se é tu, faça com que eu andes pelo mar, pelas águas. E Jesus diz: venha então. E Pedro começou a andar sobre as águas. No que ele começou a andar, de repente ele perdeu o foco. Olhou a tempestade, olhou a chuva. E o que aconteceu? Ele afundou. Então ele começou a desesperar: Senhor, me ajuda. Jesus puxou a mão dele e falou: homem de pequena fé, por que você duvidou? Então, Pedro, a gente pode ver uma característica dele, talvez, de uma pessoa que perdia o foco muito rápido. Quantas vezes isso acontece com a gente? A gente perde o foco. Jesus está ali falando com a gente está andando, uma vida devocional, a gente ora todos os dias, a gente está naquele fogo, mas de repente uma situação acontece, a gente perde o foco. O foco é desviado. E a gente se envolve tanto naquela situação que esquecemos quem nós somos em Deus. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro se esqueceu da identidade dele em Jesus.
Ele esqueceu. Aqui eu quero ler com você em João 21. A gente vai ler, vamos acabar lendo o capítulo inteiro. Mas eu quero ler aqui João 21. Se você estiver com a sua Bíblia, eu queria convidar você a abrir agora, a você acompanhar. A gente vai ler, eu sei que é um texto meio grande, mas eu quero que a gente possa ler juntos esse texto, porque aqui está uma chave. Pedro, ele havia perdido o foco. Ele havia visto quem ele era. Muitas vezes acontece isso com a gente, né? Que eu falei, a gente perde o foco. A gente acaba pensando, dá uma vaciladinha. É um pecadinho aqui. É uma preguiça ali. É uma mentirinha aqui. São algumas concessões que a gente começa a abrir que não tem nada. Todo mundo faz, eu também vou fazer. Isso não dá nada não, eu vou conseguir. Pedro pensou. Falou, Senhor, eu não vou te negar, eu não vou te trair. Mas ele escorregou, ele caiu. Nós precisamos entender que essas pequenas concessões que a gente começa a abrir, um dia ela vai se tornar algo muito grande. E quando a gente vê, a gente já está envolvido. A gente já perdeu o foco daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, em João 21, capítulo 1, diz assim: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 dos outros discípulos. Disse, vou pescar. Disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco naquela noite e não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia. Lembre, só um parênteses aqui no versículo 3, diz, disse-lhes Simão Pedro, vou pescar. Quem Pedro era? Um pescador. Ele era um pescador antes de Cristo. Lembra que nós vimos lá no começo? Onde Jesus chamou ele era um pescador, estava pescando. Mas o que Jesus disse para ele? Pedro, não será mais um pescador de peixes, mas sim um pescador de homens. A partir de agora você será um pescador de homens. O que Pedro fez? Voltou a pescar peixes. Ele esqueceu da identidade dele, quem ele era em Jesus. Ele perdeu o foco. E o que ele fez? Ele retrocedeu. Quando nós perdemos o foco, nós retrocedemos em Deus. Nós não paramos no mesmo lugar, nós retrocedemos. E foi o que aconteceu com Pedro. Ele voltou à sua velha natureza. Ele voltou a ser aquele que ele era antes de Cristo. Ele voltou a pescar. Não era isso que Jesus tinha dito para ele. Não era essa direção, não era essa vida que Jesus tinha prometido para ele. Não, mas ele voltou a pescar. No versículo 4 diz, ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Nesse momento, Jesus já tinha sido crucificado e ressuscitado. As mulheres já tinham visto que o sepulcro estava vazio. E os discípulos estavam perdidos, porque eles não sabiam o que ia acontecer. Jesus já tinha aparecido para os discípulos algumas vezes, mas eles ainda não sabiam o que ia acontecer a partir daquele momento. Então, Jesus, ele já tinha ressuscitado, mas ele ainda não tinha subido aos céus. E aí foi quando ele apareceu. Essa é uma das aparições de Jesus aos discípulos. Versículo 5 diz assim, ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-lhe-se ao mar.
Os outros discípulos deixaram no barco, arrastaram as redes cheias de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desbancaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou as redes para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se arrebentou. Jesus disse: venha comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos depois da ressurreição dos mortos. Então a gente pode ver aqui, Jesus, ele fez uma pesca maravilhosa. O mesmo milagre que ele fez com Pedro quando chamou ele, quando falou: Pedro, você será agora pescador de homens. Jesus estava fazendo novamente o mesmo milagre. Jesus precisou lembrar: Pedro, quem você é? Você lembra que eu fiz o milagre da pesca? Estou fazendo de novo. Opa, volta aí, quem você é? Qual é a sua identidade? É isso que Jesus faz conosco. Nós precisamos muitas vezes lembrar quem eu sou, qual é a minha identidade. Quando nós perdemos o foco, nós esquecemos quem eu sou. Eu sou filha de Deus, eu sou a noiva de Cristo. Eu sou a amada do Senhor, eu sou a desejada dEle. Eu tenho um propósito em Deus. Eu tenho o reino de Deus para a minha vida. O meu galardão está nos céus. A minha vida, o meu alvo é Jesus. Eu preciso prosseguir aqui na terra, pensando na eternidade. As coisas eternas precisam estar na minha mente. Jesus precisa nos trazer à memória. Quantas vezes o Espírito Santo nos alerta quanto a isso? Ei, você está fazendo atitudes? Quais atitudes você tem tomado? Muitas vezes, quando nós nos envolvemos nas nossas próprias situações, nós esquecemos e voltamos a ter as velhas atitudes. As velhas atitudes. Atitudes que tínhamos antes de conhecer a Cristo. Queria que você parasse e pensasse agora por um instante. Você tem tido atitudes das mesmas atitudes que você tinha quando você não tinha Jesus? Quando você não conhecia Deus? Algumas têm tido ações da velha natureza em você? Quais as atitudes você tem tido hoje? Jesus quer te lembrar. Ei, foco, prossiga no foco. Não abra concessões. Não faça isso. Pequenas atitudes mostram quem nós somos, né? Pequenas coisas nos desviam do caminho de Deus. Então eu creio que é o que Deus tem falado aos nossos corações. Ele quer nos alertar. Qual é a sua identidade? Quem Jesus te chamou a ser? É isso que Ele tem para as nossas vidas. Não perca o foco. Mas Jesus tinha mais ainda para Pedro. No versículo 15, Jesus continua o texto. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e será para onde você não deseja ir.
Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Então aqui a gente vê Jesus trazendo uma restauração à vida de Pedro. Por 3 vezes Jesus pergunta: Pedro, você me ama? E até uma hora que Pedro ficou cansado: Senhor, eu já disse que eu te amo. Mas você se lembra que por 3 vezes Pedro negou Jesus? Por 3 vezes ele disse não a Jesus? E neste momento eu creio que Pedro foi curado, que Pedro foi restaurado. Jesus precisou trazer a memória, porque existia algo dentro de Pedro naquela situação que ele tinha vivido. Algo tinha gerado no seu coração e Jesus precisava curá-lo ali. Ele negou Jesus por 3 vezes, mas por 3 vezes Jesus o fez a reafirmar que ele amava. E por 3 vezes Jesus disse: então apacenta as minhas ovelhas. Cuide das minhas ovelhas. Quem cuida das ovelhas é pescador de homens. É a mesma coisa. Jesus está falando: Pedro, lembre-se, você não mais pesca peixes. Você agora pesca homens. Jesus estava reafirmando a identidade de Pedro. Estava lembrando a Pedro quem ele era. Da mesma forma, Jesus ele quer nos reafirmar: ei, eu estou te curando. Ei, esquece aquela mágoa, esquece aquilo que tem te trazido derrota, esquece tudo. Eu quero te fazer algo, uma pessoa melhor. Eu tenho um plano para a sua vida. Prossiga para o alvo, siga em frente. Creio que é isso que Jesus tinha para as nossas vidas. Um fato interessante que acontece aqui no versículo 20. Pedro voltou-se e viu os discípulos a quem Jesus amava, o seguia. Este era o que estava ao lado de Jesus durante a ceia e perguntava: Senhor, quem irá te trair? Ou seja, está falando de João. Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse: se quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Jesus está falando: Pedro, não se preocupe com os outros. Pedro, não se preocupe com o que as pessoas vão dizer. Pedro, a vida dos outros, eu vejo com ela, eu quero falar de você. Não me importa os outros, me importa você neste momento. E é exatamente o que Deus fala conosco. Ele se importa com cada um de nós. Ele tem um plano individual para cada um de nós. E o que eu tenho feito com esse plano? Eu tenho retrocedido ou eu tenho avançado em Deus? Esse foi o segundo chamado na vida de Pedro. Quando Jesus teve que reafirmar para ele: Pedro, você agora é um pescador de homens. Essa é a identidade que eu dou a você. E Jesus novamente faz, o milagre da pesca. Ele precisou fazer as mesmas coisas para poder restaurar a vida de Pedro. O que Pedro tinha feito naquela vez, quando ele negou Jesus, não determinava quem ele era. Muitas coisas que nós fazemos não determinam quem somos. Nós pecamos, mas se nós nos arrependermos e mudarmos as nossas atitudes, isso não determina quem eu sou. Quem determina quem eu sou é Jesus, é Deus. Deus determina quem eu sou. Então eu quero que você pense nisso. O que você fez não determina quem você é. Você é amado, você é desejado, você é um filho, você é aquele que Deus tem chamado pelo nome. Ele tem um propósito individual para a sua vida. Não se esqueça, não perca o foco, não perca isso. Queria ler com você em Efésios 4, versículo 22 ao 24. Diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se
do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Então, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Saia do velho homem, não volte atrás novamente, não volte, não retroceda, não seja ser aquele quem você era antes de Cristo, mas vista-se do novo homem, que foi criado para ser semelhante a Deus. Deus tem um propósito para as nossas vidas. Queria que você pensasse agora por um instante, o que você tem feito que tem te levado à velha natureza? O que você tem feito que tem feito você retroceder? Que te faz a ser a pessoa que você era antes de Cristo? O que é que você tem feito? Queria que você agora pudesse ir na sua casa, fechar os seus olhos e parar e refletir nisso. Quem você era? O que você tem feito? Quem você tem se tornado? O que hoje tem feito você se acomodar e retroceder? O que tem acontecido isso? Em 1 Tessalonicenses 5:19 diz assim: não apaguem o espírito, mas não apaguem o espírito. Paulo está dizendo aqui, olha, não apague o espírito na sua vida. Aquilo que vai nos ajudar a não retroceder é o Espírito Santo, é o fogo dele dentro de nós, é a presença dele dentro de nós. Nós não devemos apagar o Espírito, nós não devemos apagar aquilo que o Espírito Santo está fazendo nas nossas vidas. Não podemos. O Espírito Santo tem algo nas nossas vidas. O Espírito Santo tem algo para fazer, para nos transformar. Não apague isso dentro de você. Esta é uma chave. Queria que você pudesse colocar a mão no seu coração. Eu vou ler de novo esse texto. Eu vou ler de novo. Filipenses 3, do 13 ao 14. Diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu preciso prosseguir para o alvo. Eu preciso prosseguir para o alvo. E não pensar naquilo e esquecer as coisas que foram para trás. E eu preciso, então, deixar o Espírito Santo fluir dentro de mim. Não deixe de orar. Quando você estiver na sua casa, ore. Não deixe de orar. Não deixe com que a preguiça te afaste deste momento de devocional, de busca pela presença de Deus. Não deixe isso acontecer, mas ore, se aproxima de Deus, deixe o Espírito queimar aí dentro de você. O que Deus tem para a sua vida não é retroceder, mas é avançar. E nós só conseguimos avançar em Deus, no Espírito, quando o Espírito nos transforma, andando pertinho de Jesus. Pedro andava pertinho de Jesus, e isso fazia com que ele pudesse avançar, ser transformado, estar perto de Deus. Então, mantenha-se no Espírito e prossiga para o alvo. Não retroceda, não retroceda. A gente vai cantar essa canção. Queria que você aí na sua casa colocasse a mão no seu coração e pensasse quais atitudes você precisa mudar. Quais as coisas que precisam retroceder que tem retrocedido, que tem tirado você do foco. Comece a refletir, pede para o Espírito Santo gerar isso dentro do seu coração. Fala: Senhor, eu não quero ir para este lugar. Eu quero ir para um lugar de vida, um lugar de presença. Eu quero me aproximar mais de Ti.
Coloca a mão no seu coração e deixa o Espírito falar com você neste momento. Nada se compara ao teu amor. Deixou sua glória e habitou entre nós. Tu foi tentado, levou sobre si as nossas dores. Foi moído por nossos pecados, por seu sangue nós somos lavados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ti. Por suas pisaduras nós somos sarados totalmente. Não há amor igual, Jesus, tu és real. És o meu amigo fiel. Maravilhoso amor, se Jesus me salvou. És o sacrifício perfeito. Amém, Senhor. Nós queremos colocar o nosso coração diante de Ti, Espírito Santo. Nosso desejo é Te seguir. Nosso desejo é seguir olhando para Ti, não retroceder, mas permanecer firme em Ti. Nós cremos que aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas é muito maior do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos ou estamos vivenciando neste momento. É muito maior. O que Deus tem para nós é muito maior. Mas, Senhor, nós queremos Te pedir, nos capacita, Espírito Santo, nos capacita a seguir os Teus caminhos, a prosseguir para o alvo, a caminhar, a não retroceder. Transforma em nós aquilo que precisa ser transformado. Senhor, transforma, fala conosco, Espírito Santo, atitudes que precisam ser mudadas, visões que precisam ser mudadas. Fala aos nossos corações, Espírito Santo, e nos muda. Gera em nós o Teu fogo, enche-nos com o Teu fogo, Espírito Santo. Eis-nos aqui, Senhor, nós queremos nos aproximar de Ti, sermos transformados, sendo curados pelo Teu Espírito e pelo Teu poder. Nós não queremos, Senhor, nos afastar da Tua presença, mas queremos nos achegar, tomar posse da identidade que o Senhor tem nos dado. Senhor, queremos ser os Teus filhos, a Tua noiva apaixonada, a Tua noiva que Te ama, que se prepara, que se santifica. Nós desejamos, Senhor, nos santifica nesta noite, nos purifica, Senhor. Somos a Tua noiva, nos santifica nesta noite, nos santifica, gera em nós essa santificação, no nome de Jesus, queremos nos aproximar de Ti, Senhor, porque quando nós nos achegamos à Tua presença,
sacrifício perfeito. Amém. Glória a Deus. Deus tem algo para a sua vida. Não se esqueça quem você é em Deus. Não se esqueça quem Deus, para que Deus te criou, quem Deus fez em você. Você é um filho amado. Você é aquele quem Deus tem prazer de estar. Você é vitorioso. Você é uma pessoa de sucesso, que vencerá. A vitória é certa. É isso que Deus tem para a sua vida. Não deixe com que outras vozes dizem ao contrário. Escute a voz do Espírito Santo. Ele tem algo. Ele vai te lembrar dia após dia quem você é, qual é a sua identidade nele. Amém? Nós estamos encerrando. Que Deus possa te abençoar a sua semana. Que você tenha uma semana realmente cheia da presença de Deus. Que você esteja ligado naquilo que Deus tem para a sua vida. Que você possa se aproximar e não apagar o fogo do Espírito, mas deixar ele queimar um dia após outro, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, e assim continua, e de novo, e de novo. É isso que Deus tem para a sua vida. Ele tem algo bom, não mal. Ele é um Deus bom, Ele é um Deus bom. Lembre-se disso. Amém? Deus abençoe a sua vida. Uma boa semana.